O conjunto é o que importa considerar, e não o habitat humano. À face desse panorama, esvanecem-se todas as objeções derivadas de uma acanhada aplicação ao homem. Concentremos agora nossa atenção na construtividade inteligente dos órgãos destinados a transmitir ao cérebro conhecimento do mundo exterior, isto é, dos sentidos e, particularmente, da vista. A beleza da conformação óptica do olho não há quem possa contestar. Afirmar que ele foi feito para ver, como o ouvido para ouvir, é cometer pleonasmo. Repetir que a sua organização é mais perfeita que a de qualquer câmara fotográfica é incidir em banalidade. Mas, para combater o adversário no mesmo pé e no mesmo terreno, importa entrar em detalhes por um momento e invocar a descrição anatômica do olho. A visão nos olhos do homem, como nos do animal, dizia Euler, é coisa maravilhosa. A forma do globo é, em geral, esférica e compõe-se de 3 folhetos. A membrana mais superficial chama-se esclerótica, branco do olho, é opaca, assaz espessa e cerca mais ou menos os 3/4 posteriores do globo visual, dando-lhe consistência e forma. Sua parte anterior apresenta uma abertura arredondada, na qual se embute a córnea transparente. A essa membrana estão ligados os músculos destinados a movimentar o globo. Por baixo dessa primeira membrana fica a coroide, de cor negra retinta, que faz do olho uma verdadeira câmara escura, absorvendo os raios que pudessem irritar a retina. Em sua parte anterior, ela forma um como repartimento diafragmático, chamado íris, disco circular com um orifício central e colorido de diversos matizes, cuja suave atração é, às vezes, maravilhosamente poderosa. O orifício central é a chamada pupila, ou menina dos olhos, e nós sabemos que ela nada tem de objetivo, como se afigura, e sim, apenas, uma abertura que se dilata, mais ou menos, conforme a quantidade de luz que os olhos recebem, pois que a íris goza da propriedade curiosa de se contrair ou dilatar para tornar-se, assim, um graduador indispensável. É por essa abertura variável da íris que os raios luminosos penetram na câmara escura que lhe fica por trás. Uma lente biconvexa lá está suspensa, para receber esses raios, é o cristalino. Toda a parte posterior, a partir dessa lente até o fundo do olho, está cheia de massa gelatinosa, diáfana, semelhante à clara de ovo e conhecida por humor vítreo. Finalmente, atrás desse humor e defronte da pupila, localiza-se a mais delicada e importante das membranas, a placa sensível, que recebe a imagem e, comunicando-se com o cérebro, lhe dá a percepção, é a retina, uma floração do nervo óptico, proveniente do cérebro. Vê-se, pois, sem metáfora, que é o cérebro que se vem colocar à janela para ver o mundo exterior. O prolongamento da retina forra toda a zona posterior interna dos olhos. O cristalino, lente pela qual passam todos os raios luminosos, a fim de chegar à retina, pode, com extraordinária facilidade, modificar a cada instante a sua flexão, de maneira a adaptar-se à distância e levar constantemente à retina a uma imagem nítida. Mas, como concebermos possa esse cristal orgânico dilatar-se e retrair-se assim, à sua vontade? Sem concebermos esta possibilidade, fora preciso uma estrutura ainda mais admirável que o próprio efeito. É preciso saber que esse globo lenticular não é nenhum sólido constituindo uma peça inteiriça, mas, antes, uma associação de finíssimas lâminas transparentes, justapostas e tão delgadas que preciso fora reunir um milhar para perfazer a espessura de uma unha que, na realidade, o cristalino contém assim uma como bagatela de 5 milhões. Considere-se, ainda, que essas lâminas, por sua vez, se compõem de pequenos fragmentos soldados entre si, e que é o jogo desses fragmentos que produz a extraordinária mobilidade interna dessa lente diáfana. Aí estão as criações maravilhosas, das quais se repleta a natureza, e que passam comumente despercebidas. Mediante essa estrutura engenhosa quão inimitável da vista, os objetos exteriores passam do campo físico ao mental, tornam-se acessíveis ao espírito e deixam-se tatear, como se deles não nos separasse qualquer distância. É um mecanismo que se molda a todas as contingências.
De si mesmo e a nosso noto, ele se adapta às variações de luz, como as de espaço, e faz o que nenhum outro instrumento é capaz de fazer, isto é, sabe distinguir os corpos celestes a distâncias enormes, tanto quanto os seres microscópicos que se lhe cercam de centímetros. Brewster tem razão quando denomina a sentinela que guarda passagem entre os mundos material e espiritual, executando a permuta de suas comunicações. Nós compreendemos que, depois de haver ponderado a estrutura do órgão visual, Euler arrasa sua admiração, dizendo: o olho ultrapassa, portanto, infinitamente, todas as máquinas que o engenho humano possa construir. As diversas matérias transparentes de que ele se compõe têm, não apenas um grau de densidade capaz de causar refrações diferentes, como bem determinada se apresenta a sua configuração, de sorte que todos os raios saídos de um ponto do objeto são exatamente reunidos num mesmo ponto, ainda que o objeto esteja mais ou menos distante, situado direta ou obliquamente, e que seus raios sofram refração diferente. A mínima alteração que se operasse na natureza e na configuração das matérias transparentes, o olho perderia desde logo todas as vantagens que acabamos de admirar. Nada obstante, os ateus ousam sustentar que os olhos, bem como o mundo inteiro, não passam de obra de mero acaso. Nada encontram eles, em tudo isso, digno de sua atenção. Não reconhecem na estrutura do globo visual indício qualquer de sabedoria, antes, acreditam haver motivo para lastimar-lhe a imperfeição, de vez que não domina a obscuridade, não atravessa uma parede, não distingue as particularidades de um objeto mais distanciado, quais a lua e outros corpos celestes. Gritam eles, em alto e bom som, que o olho nada é que indique um desígnio e foi feito ao acaso, como qualquer fruto silvestre, pelo que fora absurdo dizer que tivemos olhos para podermos ver. O que se conclui é que, ao invés, tendo recebido ocasionalmente os órgãos, deles nos aproveitamos tanto quanto permite a natureza. É inútil discutir com essa gente, inabalável nas suas convicções, ela despreza as coisas mais respeitáveis. Suas presunções a respeito dos olhos, vê-se, são absurdas quanto injustas. Os raios que ao nosso cérebro transmitem o aspecto dos objetos, penetram no olho, obedecendo às leis da refração, em virtude das quais as substâncias do olho se encontram de si mesmas dispostas. A íris enche o globo ocular e exerce, em relação aos raios luminosos, o papel de diafragma. A chispa central, luminosa, que atravessa a pupila, atinge logo o cristalino. Esses raios são fortemente aproximados por essa lente biconvexa, mas, sem que daí resulte decomposição de raios luminosos, assim facultando a coloração prismática objetiva. Esse perfeito acromatismo, tão raro e dificilmente obtido na construção das objetivas, é devido à diferença de densidade das numerosas camadas concêntricas do cristalino. Os raios luminosos, tornando-se fortemente convergentes ao atravessarem o cristalino e, mais ainda, pelo humor vítreo que se lhe segue, tendem a reunir-se num foco comum e a formar uma imagem que se vai desenhar na superfície da retina. O olho se adapta, pois, de si mesmo, às distâncias, seja pela contração da íris, seja pelo alongamento ou retração do eixo do cristalino. Ao demais, exposto, devido à sua posição, a numerosas alterações, a natureza tomou as maiores precauções em sua garantia. Assim, para subtraí-lo a uma excessiva excitação luminosa, dispôs na parte anterior as pálpebras movediças, guarnecendo-as de cílios protetores, e cujo interior se forra de membrana delicadíssima, lubrificada com a secreção de uma glândula situada na abóbada orbitária, a verter de 6 ou 7 pequeninos canais que se abrem ao alto da pálpebra superior. Ante a descrição anatômica do globo visual, que desejaríamos poder ilustrar direta ou graficamente, a nós mesmos nos perguntamos, como Newton, se o olho poderia ser feito sem conhecimento da ótica, para responder, com o ilustre pensador, que essa estrutura demonstra, sem contestação possível, não só a existência de uma inteligência conhecedora da ótica, mas também capaz de lhe submeter às leis todos os movimentos da matéria. Efetivamente, é preciso audácia para, diante da construção portentosa do órgão visual, pretendê-la originária de uma força cega e ignorante, simples jogo da matéria e independente de inteligência.
Se a luneta astronômica, que não passa de grosseiro arranjo de lentículas, testifica ao senso comum a intervenção de um técnico, como poderia a lente do homem, infinitamente superior a todo e qualquer aparelho físico, ser considerada obra espontânea do acaso? Pois isso pesa dizê-lo é o que propugna a escola materialista. O olho formou-se por si mesmo. Este fato importante é uma aquisição dessa meia-ciência, realizada em duas fases, a primeira com Darwin e a segunda com Buchner. Este nos diz que ao escrever, há 7 anos, sobre a inexistência de Deus, não esperava que os progressos constantes da natureza lhe fornecessem, tão cedo, provas tão exatas e convincentes, em apoio de sua doutrina, e essas provas é Darwin quem se encarrega de as editar. Está, enfim, provado, que o olho, órgão dos mais perfeitos do corpo animal, o Sr. B. confessa-o, desenvolveu-se insensivelmente de um simples nervo sensitivo. O Sr. Buchner exulta de alegria com esse feito, ou por melhor dizer, com essa teoria que lhe prova, ao seu ver, a inexistência de Deus. Ouçamos o próprio Darwin, vejamos se o fato está bem comprovado e se, mesmo neste caso, a explicação secundária suprime a existência de Deus. Antes de tudo, diz o naturalista, parece, confesso, estranhável absurdo supormos que o olho, tão admiravelmente construído para suportar mais ou menos luz, para ajustar o foco dos raios visuais a diferentes distâncias e a corrigir a aberração esférica e cromática, possa formar-se por seleção natural. E contudo, quando pela primeira vez foi dito que o Sol estava imóvel e a Terra girava, o bom senso declarou falsa teoria. Todos os filósofos sabem que, em matéria de ciência, não podemos confiar no velho adágio vox populi, vox dei. A razão me diz e assegura podermos demonstrar inúmeros graus de transição entre o globo mais perfeito e complicado e o mais simples e imperfeito. Cada um desses graus de perfeição aproveita utilmente a quem o desfruta. Se, de resto, o olho varia algumas vezes, por pouco que seja, e se as variações se herdam, o que se pode demonstrar por fatos, se, enfim, as variações ou modificações do órgão jamais puderam ter alguma utilidade para um animal colocado em condições mutáveis de existência, desde logo ressalta o pressuposto de que um olho perfeito e complicado pode ter sido formado por seleção natural e esta rigorosamente considerada como verdadeira. Como pode um nervo tornar-se sensível à luz? É um problema que nos importa tão pouco quanto da origem da vida em si mesma. Devo apenas dizer que vários fatos me levam a crer que os nervos sensíveis ao contato podem tornar-se sensíveis à luz, bem como as vibrações menos sutis, produtoras do som. Darwin não tem razão de julgar que a origem do órgão visual importa tão pouco quanto a da própria vida, e nós gostaríamos de saber se, para ele, essa origem elementar oferece alguma semelhança com a sensibilidade do iodo à luz, verificada na chapa fotográfica. Mas, visto que ele se cala, vamos admitir provisoriamente a possibilidade do fato, e ouçamos o desenvolvimento da teoria do progresso. Entre os vertebrados vivos não encontramos grande variedade de olhos, nos articulados, porém, podemos acompanhar toda uma série e, partindo do simples nervo óptico, recoberto de camada pigmentar e formando, às vezes, uma espécie de pupila, embora sempre desprovido de lente ou qualquer mecanismo óptico. Depois desse olho rudimentar, capaz apenas de só diferenciar a luz da obscuridade, deparam-se-nos duas séries paralelas de órgãos visuais, cada vez mais perfeitos, entre as quais, Muller diz haver diferenças fundamentais, a dos olhos chamados simples, providos de lente córnea, e a dos complexos, que excluem os raios convergentes de todo o campo visual, exceto o pincel luminoso, que chega à retina seguindo uma linha perpendicular ao seu plano. O grande advogado da seleção natural pensa que, admitindo originariamente nos primeiros organismos a existência de um nervo sensível à luz, poder-se-á admitir que a natureza, em virtude dessa lei organizadora do progresso, chega, insensivelmente aos aparelhos ópticos, sejam cônicos, sejam lenticulares, perfeitos. Os seres favorecidos com esse nervo maravilhoso dele se utilizaram e o aperfeiçoaram em benefício próprio.
Se refletirmos, diz ele, na variedade de graus que apresenta a estrutura ocular dos nossos crustáceos e nos lembrarmos do número de espécies extintas, não vejo dificuldade alguma e, sobretudo, uma dificuldade maior que a relativa a outro órgão em admitir que a seleção natural haja transformado um aparelho simples, apenas constituído de um nervo óptico pigmentado e revestido de membrana transparente, num instrumento tão perfeito qual o podem possuir quaisquer representantes da grande família dos articulados. Parece muito natural comparar o órgão visual a um telescópio. Ora, sabemos nós que este instrumento tem sido sucessivamente aperfeiçoado graças a esforços perseverantes de inteligências humanas, de ordem superior, e assim inferimos a formação do olho mediante análogo processo. Será uma indução muito presunçosa? Pergunta ele com alguma razão. Que direito temos de afirmar que o Criador opera com o concurso das mesmas faculdades intelectuais do homem? Nada obstante a advertência, Darwin prossegue aplicando à obra divinas ideias afloradas em seu cérebro. Eis como expõe ele a formação lenta, nas espécies vivas, do instrumento óptico que nos faz ver. É uma hipótese sem maldade preconcebida. Precisamos figurar um nervo sensível à luz, colocado atrás de espessa camada de tecidos transparentes, contendo espaços cheios de fluidos. Depois, aí poremos que cada parte dessa camada transparente muda contínua e lentamente, de densidade, de maneira a separar-se em camadas parciais, diferentes em densidade e espessura, colocadas a distâncias variáveis entre si cujas duplas superfícies mudam lentamente de forma. Além disso, é preciso admitir exista um poder inteligente e esse poder inteligente é a seleção natural, constantemente alertada de toda e qualquer alteração acidental das camadas transparentes, a fim de escolher, solícitas, aquelas que por circunstâncias diversas podem, de algum modo e em grau qualquer, favorecer a produção de imagens mais nítidas. Podemos ainda supor que esse instrumento foi multiplicado por 1.000.000, em cada um desses estados de perfectibilidade, e que cada uma dessas formas se perpetuasse, até que se lhe apresentasse ensejo de melhora, permitindo o quase imediato abandono e destruição da antiga. Nos seres vivos, a variabilidade produzirá as ligeiras modificações do instrumento natural, a descendência multiplicá-la ao infinito, assim modificada, e a seleção natural escolherá, com infalível habilidade, cada novo aperfeiçoamento realizado. Que este processo continue operante por milhões e milhões de anos e, em cada ano, influindo sobre milhões de indivíduos de todas as espécies, já não será impossível acreditar possa constituir-se assim um aparelho de ótica viva, com requisitos superiores aos de nossa manufatura, ou seja, com a superioridade característica das obras divinas em relação às humanas. Os observadores podem assinalar no sistema darwiniano uma certa reserva favorável a Deus, mas essa reserva não quadra aos materialistas radicais. Até o seu tradutor francês, senhorita Clemência Royer, censura-o com veemência, por desviar-se em tão bela rota e ainda se deixar levar pela ideia de um ser supremo. O Sr. Darwin não me parece bastante corajoso, diz ela no seu prefácio. Será por prudência que não vai ao fim do seu sistema, detendo-se a meio da cadeia das respectivas consequências? Quando espíritos ardorosos, se não mais lógicos, formularam consequências extremas, o mundo dos puritanos, escandalizado com a tese de que o planeta não descendia em linha reta da coxa de algum deus, protestou em altos brados, etc. Essa moça, ao menos, vai até o fim, não tolera que ainda se possa tomar Deus a sério, ridiculiza igualmente os teólatras, sapateia sobre os destroços do teísmo e fulmina os defensores de uma entidade suprema. Vira a cara a todo e qualquer sintoma de ideia religiosa e abre os braços aos declamadores alemães. O cura Meslier toca violão no seu tonel e a dança prossegue maravilhosa. Só há um pequeno defeito de lógica nestes exímios pensadores, qual o de ser essa presumida, rigorosa lógica, soberanamente lógica, ainda mais quando os fatos e teorias consignados pelos darwinistas não comportam as consequências ridículas que lhes atribuem. E o mais curioso em tudo isto é que esses espíritos fortes atordoados com a sua exaltação não percebem a lacuna que persistem em manter, entre as premissas e conclusões do seu raciocínio.
Sua maneira de falar compara-se a uma rota traçada em altiplano e seccionada a meio do seu curso por um abismo profundo, qual os que soem separar bruscamente duas galerias. As extremidades da rota não estariam mal feitas nem mal traçadas, mas, infelizmente, não se pode caminhar de ponta a ponta, de vez que o abismo as isola irremediavelmente. E isso porque lançar aí uma ponte é mais difícil do que parece. Ao pensar dos mestres, não há solução de continuidade e ação puramente constante de Deus vale para explicar tanto a origem como a sucessividade das coisas. Os discípulos, porém, pretendem ultrapassar os mestres e desnaturam as teorias de que se dizem defensores. Pobres defensores! Temos já visto como raciocinam os experimentadores. Vamos registrar a opinião do autor da teoria da unidade de plano, Geoffroy Saint-Hilaire. Ao invés de pender para as negações que hoje nos opõem, o sábio fisiologista se julga no dever de afirmar bem alto o que, antes, vê na sucessão das espécies uma das mais gloriosas manifestações da potência criadora, tanto quanto um motivo de maior admiração, de reconhecimento e de amor. Digamo-lo com firmeza, mesmo admitindo, sem reservas, todos os fatos invocados pelos materialistas, mesmo perfilando-nos ao lado de Darwin, Owen, Lamarck, Saint-Hilaire, sobretudo, com estes, porque há sempre gente mais realista do que o rei, para supor que os olhos, os sentidos, os homens, os animais, seres e plantas vivos, em suma, se tenham formado pela ação permanente de uma força natural. Nem por isso se provaria a inexistência de Deus, mas, ao invés, que Deus existe. Na realidade, o que se dá é que, em vez de se nos revelar como pedreiro, ele se nos antolha como arquiteto. E com isto, cremos, nada perde, nem muito, nem pouco. Em nosso estudo geral da força e da matéria, segunda parte, capítulo 2, acompanhamos essa metamorfose da ideia de Deus. Do ponto de vista da destinação dos seres e das coisas, a ideia correlativa sofre a mesma progressão, longe de enfraquecer a antiga beleza do plano criador, ela o desenvolve e reforça grandemente. Se, em vez de uma mão a construir o protótipo de cada espécie animal e vegetal, admitirmos uma força íntima, aplicada à matéria, isso em nada afeta a ideia de uma inteligência criadora e da finalidade da criação. Porque, na verdade, é preciso cerrar preconcebidamente os olhos, para que se não veja nessa força íntima da natureza o efeito de um pensamento inteligente. É preciso ser cego para desprezar o índice evidente de uma causa poderosa e eterna. Pretender que a natureza se forme de si mesma e progrida instintivamente, numa direção constante para resultados cada vez mais perfeitos, é confessar em parte que ela se encaminha a esse ideal devido a uma causa inteligente. Como poderia a matéria inerte ter tido a ideia de se informar sucessivamente como vegetal, como animal, como homem, engendrando todos esses órgãos que constituem o ser vivente e conservam a vida através dos séculos? Como construir esses aparelhos mediante os quais o ser vivo se comunica permanentemente com as causas que o não constituem? Por que capricho do acaso esses órgãos se teriam gradativa e lentamente formado para essa comunicação dos sentidos, ligados ao cérebro pensante, que, só ele, conhece e julga? Como explicar a técnica perfeita dessas construções? Por que completos e não falhos, esses aparelhos, em sua grande maioria? Como, em sua integridade, por geração, se perpetuam esses organismos vivos? Por que a criação composta de gêneros, de espécies, de família? Por que pode o espírito humano estabelecer classificação baseada no conjunto dos seres? Como reconhecemos em tudo isso uma ordem geral? Por que a natureza não representa um caos de monstruosidades? A todas estas perguntas respondem-nos com a lei de seleção natural. Explicam todos os problemas repetindo que a natureza é arrastada a um progresso incessante, que despreza o mal pelo bom e tende sempre a realizar formas mais perfeitas. Mas, em suma, que é que vem a ser essa tendência, esse progresso instintivo, essa necessidade de engrandecimento, senão o ato de uma força universal dirigindo o mundo para o ideal? Que significa essa marcha simultânea de todos os seres para a perfeição, senão a revelação eloquente de uma causa, que sabe onde e como conduz o carro, sem que a matéria servil pudesse jamais opor-lhe o mínimo obstáculo?
O que acabamos de expender com relação à vista pode também aplicar-se ao ouvido, que não é menos admiravelmente construído, conforme as leis da acústica. Poderíamos, quiçá, conceder que os ignorantes, os que jamais fizeram observações anatomofisiológicas e desconhecem a física, tivessem a fantasia de acreditar que olhos e ouvidos não foram feitos para ver e ouvir. Mas, que homens instruídos, depois de escalpelarem, de observarem e tatearem esses órgãos, nos venham dizer que eles são produto de forças cegas, isso é o que nos parece aberração de espírito, dificilmente justificável. Não teriam visto que a só modelagem seroplástica de um desses maravilhosos aparelhos basta para exaltar-nos o espírito e levá-lo a reconhecer a existência de um mecânico conhecedor das leis da natureza. Quem já se não sentiu tomado de admiração emocional em contemplando o mecanismo auditivo? O pavilhão exterior, cujas graciosas ondulações carregam as ondas sonoras até o centro, mas não é que destinado a servir ao conduto auditivo. Este, transportando o som, do orifício do ouvido à membrana do tímpano, o transmite integral ao nervo que deve realizar a sensação, forrado de uma substância mucosa, onde as glândulas segregam um humor destinado a moderar a impressão muito irritante do ar, bem como a interditar a entrada de corpos estranhos. Atrás do tímpano fica uma pequena câmara com duas janelas, uma redonda e outra oval, contrapostas ao tímpano e comunicando-se com o ouvido interno. Este compõe-se, em primeiro lugar, de uma cavidade óssea contornada em espiral, chamada caracol, em seguida, de 3 cavidades semicirculares e, finalmente, de uma cavidade central, cheia de líquido aquoso, no qual se banha o nervo acústico que lá termina. As vibrações sônicas chegam às membranas da janela oval e da redonda, deslizam pela rampa do caracol, daí pelos canais semicirculares, chegando, finalmente, à cavidade central cheia do líquido aquoso, que transmite as vibrações ao nervo acústico. Este é apenas timbrado e a impressão transmitida ao cérebro é o que constitui a audição. Tal, em seu conjunto, o mecanismo da audição. Não entramos em pormenores, para não aumentar complicações. Mesmo nos limites desta singela descrição, que espírito culto ousará contestar, a sério, que um tal mecanismo não prova que seu construtor soubesse que o som consiste em vibrações, e que estas não poderiam transmitir-se senão mediante uns tantos dispositivos, bem como, que, para torná-lo integralmente perceptível ao cérebro, impunha-se um aparelho acústico fronteiro ao nervo. Que homem sensato recusará admitir que esse instrumento não podia construir-se de si mesmo, por acaso, sob o impulso de qualquer força bruta e sem plano preconcebido de construção? E se, abstraindo-se do aspecto físico do ser pensante, dessemos aos adversários a honra embaraçosa de penetrarem no caráter íntimo do pensamento? Se lhes perguntássemos como pode um som falar ao espírito e este atender ao ouvido? Se os convidássemos a demonstrar que o homem não é uma inteligência servida pelos órgãos, duvidamos pudessem eles safar-se airosamente, a menos que se não valessem dos subterfúgios próprios dos maus combatentes. Mas, ainda quando estivessem com a verdade acerca das relações de órgão e função, ainda mesmo que provado ficasse serem os órgãos desenvolvidos e constituídos pelo jogo das funções, ainda assim, restaria por explicar um fato bem mais geral e considerável. Que função explicaria a organização total da vida terrestre? Vede essas massas flocosas suspensas no firmamento como edifícios de prata, vaporosos, nuvens cuja sombra tempera o calor mortificante do dia. Elas nos vêm dos mares, trazidas sobre as vagas da atmosfera, dirigidas pelos ventos para os continentes e terras habitadas. Sob a ação de uma força cega, que sucederia se elas deixassem de espalhar a chuva fecundante nos campos e nos prados? Prestes, uma seca impiedosa crestaria o solo, a vegetação se fanaria, toda a seiva de vida estaria morta. Se a organização geral da planta não é regulada por um espírito superior, ousarão presumir que foi a força de rolar no espaço que a Terra adquiriu sucessivamente a faculdade de viver e renovar-se em sentido constante e progressivo? Ainda nisto, opomos aos antagonistas ignorantes, ou sistemáticos, o testemunho dos exploradores do mundo físico, dos que descobriram o regime das correntes aéreas e marítimas.
Depois da constatação, tão evidente, da ordem que preside a economia física do planeta, diz o comandante Maury, poder-se admitir que as rodas e peças de um relógio foram construídas e articuladas por acaso, dando-se ao mesmo acaso uma direção nos fenômenos da natureza. Tudo obedece a leis conformadas ao fim supremo, tão claramente indicado pelo Criador, que quis fazer da Terra uma habitação para o homem. O panorama das obras da natureza, de eloquente e irresistível beleza, não lhes fala ao coração nem à razão. Depois de o contemplarem, declaram, sem cerimônia, que os fatos apenas atestam formações orgânicas e inorgânicas, em renovações permanentes, sem que haja nisso ação direta de inteligência qualquer. O instinto natural de criar é prescrito formalmente, afirmam eles, sem perceberem que suas mesmas afirmativas deixam entrever a necessidade de uma lei ordenadora na natureza. De resto, com eles, não há conjeturar explicações de um plano qualquer na natureza. As ideias de finalidade devem ser recusadas como fermento azedo, já o dizia G. Foster, e o autor de Lehre der Nahrungsmittel das Volk, reiterando essa declaração, acrescenta que, quanto mais nos habituamos a combater, mais devemos temer as tentativas surdamente feitas para introduzir na ciência a ideia de uma finalidade, a fim de esclarecer os fenômenos da natureza. Eis, numa palavra, o que eles tanto temem: a luz. Quanto mais escuro o labirinto, quanto mais cerrado o nevoeiro, tanto melhor para os alemães. Quiséssemos levar a defesa da nossa causa ao âmago das suas trincheiras, ficaríamos de antemão tão bem colocados que as nossas perguntas haveriam de parecer ridículas. Explicai-nos, por exemplo, conspícuos juízes, porque os olhos não brotaram nos pés e os ouvidos nos joelhos. Circunstâncias devidas à medula espinal. Vamos lá, pois, será que a medula saiba o que faz? Dizei por que as pálpebras e sobrancelhas não se formaram com o pavilhão auricular e por que este, à sua vez, não se contrai como aquelas. Sorrides, creio. Ainda bem, pois é a mais espiritual das respostas que nos pudestes dar até o presente. A adaptação do órgão às funções que devem preencher o estado orgânico do ser, segundo a sua função na economia geral, constituem exemplos tão evidentes do plano da natureza, que é preciso limitar-se a uma observação muito completa para desautorizar a nossa tese. Por qualquer aspecto que encaremos os seres vivos, esse plano se evidencia em caracteres bem legíveis. Sem a ideia de finalidade geral, o fisiologista não poderia determinar o jogo de qualquer órgão e a ciência se esterilizaria. Elevando-nos dos fatos particulares aos fatos gerais, se considerarmos não já um órgão especial, mas um ser na sua individualidade integral, segundo a sua função na natureza ou sexo, por exemplo, haveremos de reconhecer que tudo nesse indivíduo concorre para um fim determinado. Não precisamos estender-nos mais sobre esse delicado aspecto da questão, ainda que previamente seguros da vitória, sobretudo se tomarmos por estalão o tipo médio do gênero humano, sensivelmente diferente do nosso, quer no seu caráter anatômico, quer na sua maleabilidade espiritual. De fato, o plano criacional está tão universalmente assinalado, que Rabelais poderia provar a existência de Deus pela imoralidade de umas tantas descrições. Mas basta neste particular. O velho problema da origem das espécies interessa mais ainda que o da adaptação dos órgãos aos seus fins. Já vimos que a vida planetária só se pode explicar mediante uma causa primária. Do ponto de vista das causas finais, aqui falamos somente da organização das espécies segundo o clima e o meio, e do enigma de sua transformação segundo os períodos geológicos. Os que negam a existência de um poder inteligente na direção do mundo, pretendem que as espécies podem transformar-se umas nas outras, a partir do mais baixo nível da escala zoológica, impelidas pelo meio e circunstâncias dominantes. É uma hipótese que, por incidir imediatamente no ponto nodal do problema, explica a adaptação ao meio, pois ensina que os seres são o produto desse meio. Vede, por exemplo, esta girafa, se tem um pescoço assim longo, é porque a primitiva espécie de que descende habitou regiões onde não havia frondes baixas. Obrigada a levantar constantemente a cabeça, o pescoço se foi sucessivamente alongando até chegar ao que é hoje.
Tal pescoço não foi, portanto, dado à girafa tendo em vista a natureza da alimentação, mas é o resultado definitivo desse processo alimentar. Uma águia cinge o espaço em voo rápido. Admirais a construção engenhosa desse aparelho, até agora inimitável aparelho complexo, que faculta aos votívolos o domínio dos ares. Pois bem, as asas não foram dadas às aves para que voassem e elas só voam porque têm asas. Como as adquiriram? Uma primeira espécie teria começado a saltitar e ter-se-ia comprazido com essa novidade. Primeiro, pulinhos curtos. Depois, exercitando-se, foi dando maior desenvolvimento aos membros anteriores e assim prosseguindo, por milhões de anos, acabaria provendo-se de uma transformação radical nos ditos órgãos anteriores. E aí está como as asas são o resultado do voo. Essa gente coloca o Criador em situação embaraçosa, visto que ele, o bom Deus, dera as asas para voar e eis que elas, por se adaptarem perfeitamente ao seu fim, acabam por não provar, mas contraprovar a inteligência de quem as fez. A puridade, senhores, quereríeis mesmo que ele fizesse voar as aves com os vossos roupões de banho. Prossigamos ainda um instante. Tendo o mar recoberto outrora todas as regiões do globo, é natural conjeturar que todas as espécies, vegetais e animais, inclusive o homem, começaram pela vida do peixe. Admira-vos a transformação de peixes em cavalos e homens? Pois não há motivo, que fatos há, mais maravilhosos na natureza. Dignai-vos, ao menos, prestar um pouco de atenção ao editor responsável desta teoria, o falecido Sr. Maillet. Não há animal volátil ou rasteiro que não tenha no mar espécies semelhantes, ou aparentadas, e cuja transição de um para outro elemento seja impossível e, dir-se-ia, até provável com exemplos numerosos. Não nos referimos somente aos anfíbios, serpentes, crocodilos, lontras, focas e muitos outros que vivem tanto em água como em terra, ou no ar, mas também aos de vida aérea exclusiva. Sabemos que o mar produz dois gêneros de animais, os que nadam, viajam, passeiam, caçam, e os que rastejam no fundo, daí não se afastam, ou raramente fazem, sem qualquer propensão natatória. Como duvidar que, do gênero dos peixes voláteis tenham provindo as nossas aves e que dos rastejantes descendam os nossos animais terrestres, sem pendor nem habilidade para alar-se? Para nos convencermos de que uns e outros passaram do elemento equóreo ao terrestre, basta analisar-lhes a forma, as disposições e tendências recíprocas, confrontando-as de conjunto. Para começar pelos voláteis, atentai, se vos prover, não só na forma de todas as espécies de ave, mas também na diversidade da plumagem e das inclinações peculiares. Não encontrareis uma só que não pudesseis encontrar no mar. Observai, ainda, que a transição do ambiente equóreo para o aéreo é muito mais natural do que comumente se presume. O ar que envolve o globo está impregnado de muitas partículas d'água. Esta, dir-se-ia, é um ar carregado de partículas mais grosseiras, mais úmidas e mais pesadas que o fluido superior, que denominamos ar, posto que uma e outro não sejam mais que a mesma coisa, para as necessidades teóricas de Telêmaide. É fácil, portanto, conceber que animais habituados ao ambiente equóreo tenham podido conservar a vida respirando um ar dessa qualidade. O ar inferior não é senão água difundida. É úmido porque provém da água, e é quente porque não é tão frio como poderia ser, transformando-se em água. Mais abaixo, acrescenta, há no mar peixes de formas semelhantes à de quase todos os animais terrestres, mesmo pássaros. Também lá existem plantas, flores e alguns frutos, a urtiga, a rosa, o cravo, o melão, a uva, lá encontram seus congêneres. Acrescentemos a isso as disposições favoráveis que se podem encontrar em dadas regiões, facilitando a passagem do meio aquático para o aéreo, a necessidade mesmo dessa passagem em dadas circunstâncias, como, por exemplo, o isolamento em lagos cuja seca progressiva obrigasse a viver em terra, ou ainda por qualquer acidente dos que se não podem considerar como extraordinários, dar-se-ia que os peixes voadores
caçando ou sendo caçados no mar, fossem, pelo temor ou pelo desejo de presa, arremessados a maior distância das praias, entre caniços e pedregais, e, na impossibilidade de regressar ao habitat, tirassem do próprio esforço para o conseguirem uma faculdade maior de voo. Neste caso, não mais banhadas pela água, as barbatanas fenderam-se, ressecaram e caíram. Enquanto encontraram, em um novo meio, algum alimento que os nutrisse, as cânulas das barbatanas separaram-se, prolongaram-se e revestiram-se de plumas, ou, por melhor dizer, as membranas, antes coladas entre si, metamorfosearam-se. O pelo formado dessas películas arqueadas alongou-se por si mesmo, a pele revestiu-se insensivelmente de uma penugem da mesma cor original e essa penugem cresceu também. As pequenas barbatanas ventrais, que, como as natatórias, lhes auxiliavam a cortar as águas, transmutaram-se em pés e lhe serviram para percorrer o solo. Ainda outras pequenas alterações lhe sobrevieram na conformação. O bico e o pescoço de uns alongaram-se e os outros retraíram-se. A mesma coisa se deu com o corpo. Contudo, a conformidade primária subsiste no todo e é sempre fácil reconhecê-la. A respeito dos animais que rastejam ou caminham, a transição do meio líquido é ainda mais fácil de conceber. Não custa crer, por exemplo, que serpentes e répteis pudessem viver igualmente num e noutro elemento. As experiências não permitem dúvidas a respeito. Quanto aos quadrúpedes, não só encontramos no mar espécies semelhantes, com os mesmos pendores, nutrindo-se dos mesmos alimentos que utilizam em terra, como ainda temos 100 outros exemplos de espécies que vivem no ar, como nas águas. Não têm os macacos marinhos o mesmo aspecto dos terrestres? Há até mais de uma espécie. O leão, o cavalo, o porco, o lobo, o gato, o cão, a cabra, o carneiro, também têm no mar os seus afins. A história romana menciona focas aprisionadas e exibidas ao povo nos espetáculos, a saudá-lo com os seus gritos e mesuras, ao mando de um treinador, tal como se pratica com outros animais adestrados para esse fim. E não sabemos que elas se afeiçoam a quem delas cuida, como fazem os cães a seus donos? Compreende-se que esse progresso, obtenível com as focas, a natureza o possa realizar por si mesma e que, em certas ocasiões, obrigado a viver alguns dias fora d'água, não seja de todo impossível ao animal identificar-se com o novo ambiente, quando ao antigo não possa regressar. Foi assim, de certo, que todos os animais terrestres passaram do meio equóreo ao etéreo e, por efeito da respiração do ar, adquiriram a faculdade de mugir, uivar, ladrar, faculdade que antes tinham imperfeitas. Não iremos mais longe para ouvir este escritor, maiormente celebrizado pelas sátiras de Voltaire, do que pelo seu filósofo indiano. Diremos apenas que ele prossegue com uma série de historietas e contos mais ou menos autênticos, de homens selvagens, homens de cauda, imberbes, unípedes, manetas, pretos, gigantes, anões, etc., para culminar na transmigração dos homens e macacos marinhos para a terra firme. Cuvier, o mais ilustre dos geólogos, consignou a sua opinião sobre esta renovada teoria dos gregos, agora proposta sob aspecto algo diferente, a saber, naturalistas materializados em suas ideias, permaneceram como sectários humildes de Milet, vendo que o exercício mais ou menos intenso de um órgão lhe aumenta ou diminui, por vezes, a força e o volume, imaginaram que o hábito e as influências exteriores por muito tempo combinados puderam alterar gradativamente as formas animais, a ponto de atingirem o que demonstram hoje as diferentes espécies. É a mais porventura, a mais superficial de quantas ideias temos tido ensejo de refutar. Nela, os corpos são considerados simples massa, pasta argilosa que se pudesse modelar entre os dedos. E assim é que, quando autores outros tentaram entrar em minúcias, caíram no ridículo. Quem quer que ouse afirmar a sério que um peixe, à força de jazer em seco, poderia ver as escamas fenderem-se e transformarem-se em penas, tornando-se ele mesmo em ave ou quadrúpede, e que à força de esgueirar-se por fendas estreitas, no intuito de regressar ao velho habitat, houvera de tornar-se em serpente, quem assim conjetura, repetimos, só faz prova de ignorância cabal do que seja anatomia.
Essa teoria, contra a qual se levantam tantas dificuldades, pressupõe que todos os seres derivam de um tipo primordial, mercê de uma série de transformações sucessivas, constituindo a unidade orgânica. Olho e ouvido não passam de nervo sensorial desenvolvido pelo exercício, fronte e crânio foram modelados pelo cérebro e este mais não é que um desdobramento da medula espinal. Mas objetaremos com Paulo Janetti como pode o hábito operar semelhante metamorfose e mudar a vértebra superior da coluna em cavidade capaz de conter o encéfalo? Eis, para tanto, o que importaria presumir que um animal, apenas provido de uma medula espinal, à força de exercitá-la, conseguiu produzir essa expansão de matéria nervosa que chamamos cérebro, que, à medida que essa parte superior se alargasse, iria recalcando primeiramente as paredes moles que a revestem, até obrigá-las a tomar sua própria conformação de caixa craniana. Mas, quantas hipóteses nesta hipótese? Em primeiro lugar, teríamos de imaginar animais com medula espinal sem cérebro, pois de outro modo tanto podemos considerar a medula um prolongamento do cérebro, como este mesmo cérebro um prolongamento da medula. Isso, aliás, parece indiciar-se quando encontramos algo de análogo ao cérebro em animais desprovidos de medula, quais os moluscos e os anelídeos. Ora, se o cérebro preexiste nos vertebrados, preexiste o crânio e não é, portanto, originário do hábito. Acrescentai que dificilmente se podem admitir exercício e hábito sem cérebro, como produtos que são da vontade, pois não há como negar seja o cérebro órgão da vontade. Tende em conta, finalmente, que ainda restaria admitir que a matéria óssea tivesse antes sido cartilaginosa, a fim de prestar-se às dilatações sucessivamente requeridas pelo progresso do sistema nervoso, o que implicaria notável acomodação nessa primitiva maleabilidade óssea, sem o que, impossível se tornaria qualquer desenvolvimento do sistema nervoso. Órgãos e funções se têm manifestado de paralelo, segundo o plano geral. A causalidade parece-nos tão evidente que, a bem dizer, nossos adversários mereceriam que a natureza os privasse, algum tempo, de uns tantos músculos, digamos o esfíncter, forçando-os assim a confessar que os mais insignificantes órgãos têm uma finalidade a preencher. Não queremos retomar neste capítulo a questão primária da origem da vida em nosso globo, bem como do seu entretenimento e progresso sob o guante de leis providenciais. Examinamos essa questão sob todos os seus aspectos no capítulo sobre a origem dos seres e chegamos à conclusão inatacável, ver segunda parte, de que a vida terrestre é constituída por uma força, única e central para cada ser, condicionando a matéria segundo um tipo do qual o indivíduo deve ser a expressão física. Vimos que a lei de progresso nos seres organizados, da planta ao homem, atesta a inteligência divina e evidencia a presença constante de Deus na natureza, jamais induzindo a negação de uma potência criadora. Em nosso caso particular, plano da natureza construção de seres vivos, temos uma afirmação ainda mais direta da ação inteligente na maravilhosa organização dos corpos animados, atento a que essa ação é igualmente necessária nos casos em que as espécies se houvessem sucessivamente transformado em ascensão zoológica, hipótese que está longe de ser admitida. E naqueles em que o primeiro casal de cada espécie fosse o produto de uma força particular, que não nos é dado apreciar. Temos, assim, o direito de fechar esta controvérsia da adaptação de cada espécie ao seu gênero de vida com a declaração de que, mesmo supondo uma progressão natural, instintiva, lenta e insensível, uma plasticidade normal do organismo e obediência cega de cada espécie às forças dominantes, a hipótese materialista nada adianta com isso. A apropriação da matéria organizada às causas exteriores demonstraria, simplesmente, uma grande sabedoria nos desígnios e nos feitos do Criador. Se, como acima lhes perguntávamos, os seres fossem de ferro ou de mármore, haveria críticos que com isso se contentariam. E contudo, que sucederia? Qualquer mudança de clima, de temperatura, de ambiente, de alimentação, seria uma parada mortal para essas espécies inflexíveis. O junco verga, enquanto que o carvalho é derrancado pelo aquilão. Longe, pois,
de ver a ausência de pensamento e desígnio nessa flexibilidade maravilhosa do organismo vivo, nessa faculdade imperecível de tirar o melhor partido das circunstâncias mais incômodas, vencer obstáculos e plantar, a despeito de tudo, o estandarte da vida no solo mais sáfaro e mais ingrato. O que reconhecemos é o depoimento irrecusável da causa onipotente, que, a partir dos primeiros tempos, houve por bem que os mundos se embalassem harmonicamente na amplidão do infinito e fossem envolvidos em carícias da vida. A inteligência criadora e ordenadora, que denominamos Deus, permanece, portanto, como lei primordial e eterna, força intrínseca, universal, constituindo a unidade viva do mundo. Toda dificuldade desaparece, substituindo-se a ideia de plano geral à de causalidade humana. Órgãos e funções, espécies e indivíduos, é tudo conduzido na mesma direção. O universo é o desdobro de um só pensamento e a unidade de tipo é sensível sob todas as formas particulares da vida terrestre. Em que direção nos conduz o pensamento eterno? É o que tentaremos entrever, ao terminar este estudo sobre a finalidade dos seres e das coisas. 2. Plano da natureza, instinto e inteligência. Sumário: leis que presidem a conservação das espécies. Faculdades instintivas especiais. Não se explica o instinto pela suposição de hábitos hereditários. Distinção fundamental entre os fatos instintivos e racionais. Desígnio nas obras da natureza. Ordem geral e harmonias universais. Qual a distinção geral do mundo? Magnitude do problema. Insuficiência da razão humana. A construção lenta e progressiva dos seres e a formação das espécies duradouras estabelecem a presença permanente da causa criadora e proclamam, eloquentemente, a sua sabedoria e inteligência. Se deixarmos, agora, de lado a organização do indivíduo, para estudarmos a da família, penetraremos nos mistérios do instinto e, ainda aí, encontraremos o plano do Criador brilhantemente caracterizado. Muito se há discutido sobre a alma animal, depois que Descartes, Leibniz e, a seguir, Reaumur se deram ao trabalho de observar in natura, diretamente, a vida e costumes dos animais. É, sobretudo, pela observação direta que nos podemos instruir acerca da preciosa faculdade das espécies vivas, que lhes assegura conservação, e basta constatar os sinais evidentes dessa lei universal, para lhe aferir o valor, sob o ponto de vista dos desígnios da criação. Antes de tudo, convém distinguir inteligência e instinto. Os animais possuem uma e outra como faculdades bem distintas. Com a primeira pensam, refletem, compreendem, decidem, recordam, adquirem experiência, amam, odeiam, julgam, por processos análogos aos da inteligência humana. Com a segunda, operam obedecendo a uma impulsão íntima, sem apreensão, sem conhecimento, inconscientes do motivo e do resultado de seus atos. Fichemos alguns exemplos, para melhor definir esses caracteres. Eis como nos fala Buffon de um orangotango ainda novo, por ele observado, viu apresentar a mão para conduzir as pessoas que o visitavam e passear com elas como se estivesse convencido do seu papel, viu sentar-se à mesa, tomar o guardanapo, limpar os lábios, utilizar-se da colher e do garfo, encher o copo e tocá-lo no outro, quando a isso convidado, viu buscar uma chávena, deitar-lhe o açúcar e o chá, aguardando que este esfriasse para então bebê-lo. Tudo isso, sem outra instigação que a palavra e a mímica do seu dono, algumas vezes, por si mesmo. Não molestava a quem quer que fosse, mostrava-se mesmo circunspecto e na atitude de quem pedisse carinho, etc. O Sr. Flourens diz que havia no jardim zoológico um orangotango notável pela inteligência, meigo, amante de carícias, principalmente das crianças, com elas brincava procurando imitar quanto via, etc. Assim é que sabia manejar a chave do seu compartimento, enfiando-a na fechadura e abrindo a porta. Se acontecia pendurarem a chave na chaminé, lá trepava por meio de uma corda presa ao teto e que lhe servia comumente de balanço. Certa feita, deram na corda um nó, para fazê-lo mais curta, e ele desatou imediatamente. Tal como de Buffon, não revelava a impaciência e petulância próprias da espécie, antes tinha um ar tristonho, passos lentos e gestos comedidos. O professor foi visitá-lo um dia, acompanhado por um ilustre ancião, que era também um observador sagaz e profundo.
Um trajo algo esquisito, os passos lentos e vacilantes, o busto arqueado do visitante, logo despertaram a atenção do símio. Prestou-se ele, complacente, a tudo o que se lhe exigiu, mas, de olho sempre atento no objeto de sua curiosidade. Quando nos íamos retirar e ele mais se aproximou do novo visitante, tomou-lhe delicada e maliciosamente a bengala e, fingindo apoiar-se nela, curvado e vagaroso, deu uma volta ao compartimento, como procurando imitar o meu velho amigo. Depois, de si mesmo restituiu-lhe a bengala. Evidente que ele também sabia observar. Cuvier, por sua vez, observou fatos não menos curiosos. Seu orangotango se divertia trepando nas árvores e nelas permanecendo encarapitado. Um dia, fizeram menção de lá o buscarem e ele logo se pôs a sacudir a árvore, assim procedendo sempre que tentavam apanhá-lo. De qualquer modo, diz Cuvier que consideremos esse ato, não será possível negá-lo como resultante de uma combinação de ideias, para reconhecer que o animal possui a faculdade de generalizar. De fato, o orangotango, aqui, concluía de si para outrem, mais de uma feita, o abalo violento dos corpos, em que se houvera apoiado, tê-lo-ia espavorido, levando-o a concluir que esse mesmo temor atingiria outrem, ou por melhor dizer com Cuvier de uma circunstância particular ele fazia uma regra geral. Flourens cita um exemplo de um curioso indício de inteligência, observado no jardim zoológico. Julgado excessivo o número de ursos lá existentes, ficou resolvida a eliminação de 2 exemplares. O veneno seria o ácido prússico, ministrado em pequenos bolos. À vista dos bolos, os animais logo se ergueram nas patas traseiras, abrindo a boca, na qual conseguiram atirar alguns bolos. Entretanto, logo rejeitaram o manjar e puseram-se em fuga. Dir-se-ia que não seriam mais tentados a tocar na iguaria e, contudo, ei-los a empurrar com as patas os bolos para dentro do tanque e, depois de muito revolverem a água, iam comendo os bolos, à medida que o veneno se evaporava. Em o fazerem assim, impunemente demonstraram uma sagacidade que lhes granjeou a revogação da sentença. Plutarco afirma ter visto um cão lançar pedrinhas dentro de uma talha, não completamente cheia de óleo, admirando-se de como o cão pudesse induzir que o peso das pedras haveria de fazer subir e transbordar o conteúdo. Buffon escreveu belas páginas sobre a inteligência do cão, mas não lhe interpretou alto valor. Há, nos fastos da espécie canina, exemplos de inteligência, habilidade e raciocínio, julgamento, e também de afeição, devotamento, bondade e reconhecimento, dignos de serem apontados como modelo a uma grande parte do gênero humano. Poder-se-ia escrever uma série de volumes e nem assim se esgotaria o acervo de fatos comprobatórios da inteligência animal, notadamente do cão. De resto, os adversários estão conosco em admitir esses fatos. Citemos aqui o exemplo interessante de uma deliberação de andorinha, contado pelo autor de Força e Matéria. Um casal de andorinhas tinha começado a construir o ninho na cumieira da casa. Um dia, entra por lá um bando de companheiras e travam longa discussão com as poceiras do ninho. Reunidas no forro da casa e não longe do ninho disputado, fizeram uma algazarra infernal. Depois de algum tempo, enquanto algumas andorinhas se destacavam para inspecionar o ninho, dissolveu-se a assembleia e o resultado foi o casal abandonar o ninho começado, entrando logo a construir outro em lugar quiçá mais adequado. Um fato ainda mais notável veio à baila recentemente. Nos arredores de uma granja de Edinburgh, perto de Magdeburg, as cegonhas, após sério debate, julgaram uma companheira adúltera. Mataram-na a bicadas e lançaram-na fora do ninho. Agassiz, mais que ninguém, exalta as faculdades intelectuais dos animais. Depois de mostrar as dificuldades que ainda não permitem estabelecer uma comparação científica entre instintos e faculdades humanas e animais, emite ele as seguintes ideias: o desenvolvimento das paixões é tão extenso no animal quanto no homem, e eu me encontraria seriamente embaraçado para lhes apreender diferenças específicas, naturais, ainda que as haja, e grandes, no graduamento das manifestações e na forma de expressão. Ao demais, a gradação das faculdades morais entre os animais e o homem é tão imperceptível, que, recusar aos primeiros um certo sentimento de responsabilidade e consciência fora, certo, exagerar a diferença.
Além disso, há neles, limitadas às suas respectivas capacidades, individualidades tão definidas como no homem. Os criadores de cavalos, os guardadores de animais, pastores, etc., aí estão para confirmá-lo. E aí temos argumento dos mais fortes a favor da existência de um princípio imaterial em todos os animais análogo ao que, por excelência e faculdades superiores, coloca o homem em plano eminente. A maior parte dos argumentos filosóficos em prol da imortalidade do homem aplica-se, igualmente, à indestrutibilidade desse princípio nos outros seres vivos. Quem se atreveria hoje a pôr em dúvida a inteligência animal? Só um tímido espírito de sistema, temeroso das consequências dessa verdade, em relação a umas tantas crenças, pode fechar os olhos à evidência. A nós, cumpria-nos constatar, antes de tudo, essa verdade, a fim de mais livremente podermos falar do instinto e derrocar a argumentação dos que presumem que o instinto não existe. Há, certamente, uma grande diferença entre atos instintivos e atos racionais. Não que esses dois caracteres da força viva se encontrem isolados, nada está na natureza, mas por não se encontrarem na mesma graduação e não se poderem confundir. Não devemos insistir, maiormente aqui, a respeito dos fatos de ordem intelectual. Vamos, porém, compará-los aos fatos inerentes ao domínio do instinto e que revelam existir uma providência universal presidindo a vida em geral e que não explicam de modo algum, pela instrução, o raciocínio ou o julgamento nos animais em que se deparam. Chama-se instinto ao conjunto das diretivas que